Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Vinícius, pós-graduando em Teologia Reformada, e eu dirijo um estudo bíblico de um grupo chamado Alternativa Reformada. Nós nos reunimos presencialmente na cidade de Patos de Minas. Se você é da região, sinta-se convidado, deixa aqui nos comentários que você está interessado e que aí a gente conversa. Se você não é da região, nós temos o Instagram Alternativa_Reformada para você acompanhar as atividades do grupo por lá, beleza? Eu quero começar hoje falando de uma coisa que eu não tinha reparado nos outros dois vídeos, que nós já gravamos 2 vídeos da série de estudos de João, né? Falando dos versículos 1 até o 13. Hoje nós vamos falar, vamos dar sequência a isso. Mas eu não tinha me ligado porque eu gravei os 2 vídeos na sequência. E aí o cenário, né? Tá aqui atrás de mim, hoje vocês podem ver que tá um pouquinho diferente. Eu curto muito futebol, gosto muito de futebol, e aí eu tenho uma placa que eu ganhei de um grande amigo meu, que inclusive faz parte do grupo, é um dos líderes do grupo lá, me ajuda muito, que é o William. Ele me deu uma placa que é essa da... Cadê? Essa daqui, ó. Essa que tá logo atrás de mim aqui, nessa direção aqui, ó. A câmera que eu estou usando hoje, a lente que eu estou usando hoje, ela desfoca mais o fundo, então talvez não esteja dando para ver nitidamente. Mas enfim, o que eu observei é que essa placa ficou em tanta evidência, assim, do lado, nos outros vídeos, que parecia a foto de um, sei lá, de um ditador comunista ao fundo, assim. Mas não tem nada disso, é só porque eu curto futebol e ele me deu essa placa que é uma placa do FIFA. Uma placa do FIFA com a minha foto e as minhas habilidades no FIFA, porque eu sou um entusiasta do esporte, tanto virtual, né, no videogame, quanto no futebol real mesmo. Eu gosto muito de acompanhar. Enfim, só tô dizendo porque eu achei, quando eu vi, ficou a placa muito em evidência no fundo, assim, e o fundo não ficou tão desfocado, e aí ficou a minha imagem olhando pra cima, assim, no fundo, que é como tá a foto ali. Ficou parecendo a foto de um ditador ali no fundo. Mas é só pelo meu gosto por futebol. Ah, Vinícius, por que você não grava seus vídeos num lugar, sei lá, numa biblioteca? Porque a verdade é que eu não tenho biblioteca. A maior parte dos meus livros está no Kindle. Então, não vou fingir, colocar um monte de livros aqui como se eu tivesse esse tanto de livros. Na verdade, eu tenho alguns ali, mas não consegue preencher essa estante aqui, não. O importante é o conteúdo. Esse aqui é o meu quarto. Sintam-se bem-vindos a esse vídeo na minha intimidade, no recôndito do meu quarto, para a gente falar de teologia, para a gente falar de João. João capítulo 1 e hoje o versículo 14. João 1, apenas o versículo 14. Esse vídeo deverá ser um pouco menor que os outros, que foram em cerca de meia hora. Esse vídeo deve ser um pouco menor, porém mais condensado, porque nós falaremos de apenas um versículo, que é o versículo 14, um versículo central do livro de João, do Evangelho de João. Vamos ler. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, esse versículo, como eu já disse, ele é importantíssimo porque ele é o cerne, ele é o coração do Evangelho de João. Apesar de muitos entenderem que João 3,16 é o coração da Bíblia, né? Mas aqui nós temos no verso 14 o fundamento da teologia joanina, que é construir em torno de quem é Jesus. Nós falamos isso lá no primeiro vídeo. João quer falar muito mais sobre quem é Jesus do que das coisas que ele fez. Os evangelhos sinóticos falam muito do que Jesus fez. João quer falar sobre quem ele é. E o fundamento disso é o verso 14. Porque vai dizer quem Jesus é, ele já está construindo isso, especialmente o que ele se tornou para nós. Ele é o verbo da vida, mas ele também esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. E isso mostra que Jesus é duas coisas: completamente divino, ele é o verbo da vida, ele é a razão de todas as coisas, mas ele também é completamente humano. João vai mostrar aqui o lado humano de Jesus. Isso é muito importante para o que ele vai construir no seu evangelho. Então,
Vamos falar de trecho a trecho desse versículo aqui. Então ele começa dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu e habitou entre nós. Até aqui João está falando da encarnação de Jesus de modo mais misterioso, indireto. Ele fala que ele é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, como diz o verso 9. Ele está falando de forma mais misteriosa ainda, indireta. Mas no verso 14, ele cita claramente então a ação desse Cristo e a identidade clara dele. Como nós dissemos aqui, ele é Deus, mas ele também é homem, ele também é humano. E aí pode vir algumas perguntas à nossa mente, né? Por exemplo, o Logos de Deus teria se sujeitado, o verbo da vida, a palavra pura de Deus teria se sujeitado a ser como um de nós? Será que Deus teria vindo e se misturado com essa gentalha, como diz a dona Florinda com o Kiko? Filho, não se misture com essa gentalha. Será que Jesus teria feito isso? Vindo até nós, descido e se misturado conosco? E se ele veio, será que não foi uma visita rápida, distante, né? Olhando assim à distância, sem se envolver com as pessoas? Será que ele não veio protegido, olhando à distância, ou talvez passeado como os deuses gregos, que vinham, apareciam, tinham às vezes até relações sexuais com os humanos e logo voltavam para o Olimpo, voltavam para o panteão dos deuses? Será que Jesus, o verbo da vida, não teria agido da mesma forma? Vindo, aparecido aqui para um aqui, outro ali, mas logo voltou? Bom, a resposta de João para isso é não. Quando Jesus veio, ele veio para valer. Ele veio de verdade. Ele veio ser como um de nós. E aí nós podemos entender o trecho logo no início que diz que o verbo, a palavra, tornou-se carne. Por que João não diz que Jesus tornou-se humano? Poderia dizer. E carne também é de certo modo, sinônimo para e ele tornou-se humano. Mas ele escolhe a expressão carne. E o verbo se tornou carne. E nós vamos ver que essa expressão traz consigo o sentido de debilidade, transitoriedade, aquilo que acaba, aquilo que perece, aquilo que logo passa. Quer dizer, Jesus tornou-se carne, frágil, transitório, passageiro. Ele tornou-se como um de nós, uma pessoa que envelhece, que apodrece. É isso que Jesus tornou-se. Ele tornou-se carne, algo sensível, matéria, aquilo que pode ser deteriorado. É isso que aconteceu. Vamos ver algumas passagens do Antigo Testamento para ver o uso da expressão carne. Salmo 56,4 diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Algumas traduções trazem: não temerei o que possa me fazer um mero mortal. Quer dizer, a carne aqui como sinônimo de mero mortal. Quando então diz que Jesus, que o verbo da vida tornou-se carne, quer dizer, ele tornou-se um de nós, um mero mortal. Salmo 78:39 diz: porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Algumas versões também trazem: porque se lembrou de que eram meros mortais. Mais uma vez colocando aqui carne como sinônimo de transitório, aquilo que é passageiro, aquilo que em breve desaparece. Isaías 40:6-8. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade, ou que toda carne é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. Quer dizer, que toda carne é passageira, que toda carne é transitória, que toda carne está aqui agora e depois perece, envelhece, se perde. A relva murcha e cai a sua flor.
Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. O versículo 8 de Isaías 40. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Observe que essa palavra que permanece para sempre, em Isaías 48, ela mesma tornou-se carne, tornou-se passageira, tornou-se perecível quando se torna humana. Tanto que Jesus morreu de verdade, na cruz do Calvário. Então, nós podemos ver uma declaração importante de Paulo aos Romanos 8:3, onde ele diz: porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, quer dizer, salvar o ser humano, a lei era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, diz o texto, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus veio à semelhança do homem pecador, como um de nós. Ele veio assim, como um de nós. E condenou o pecado na carne. Jesus experimentou o que é ser carne e venceu o pecado sendo carne. Onde nós caímos, Jesus triunfou. Onde o primeiro Adão caiu e fracassou, o segundo Adão, Jesus, triunfou. O objetivo de João, então, é mostrar que o Verbo eterno de Deus se inseriu integralmente na nossa realidade. É o que a teologia vai chamar de solidariedade plena. Jesus assumiu completamente a nossa natureza. E o Verbo se fez carne, diz o texto. Estou reforçando isso aqui para a gente se lembrar que se não há esse trecho, se não existe essa realidade, se o Verbo não se faz carne, então não tem evangelho. Não tem boa notícia. Não há por que escrever um evangelho dos atos, das palavras de Jesus, se o Verbo não se fez carne. Isso só é possível porque o Verbo se fez carne. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque muitos de nós olhamos para a obra de Cristo, olhamos para a obra da redenção como se ela fosse exclusivamente algo do Calvário. A obra de Jesus foi feita exclusivamente na cruz. Ali está a obra de Cristo. Quando João nos mostra aqui, e nós vamos ver depois nos outros estudos, em outros momentos do Evangelho de João, onde ele nos mostra que toda a vida de Jesus é salvífica, serve para a nossa salvação. O primeiro ato de Cristo é se fazer carne. Sem isso, não haveria a cruz do Calvário. A cruz só é válida porque ali um homem morreu. Um homem perfeito morreu na cruz. Se Jesus não fosse verdadeiramente homem, o sacrifício não seria válido. Então, a obra de redenção de Cristo começa com a encarnação. Começa com o Natal. Começa com Jesus se fazendo bebê. Antes disso, embrião, a fecundação pelo Espírito Santo, tudo isso, Jesus nascendo de verdade como um ser humano de Maria. Isso tudo faz parte da obra redentora de Cristo. A vida de Jesus inteira é importante e não apenas o episódio da cruz, que de fato é a consumação de toda essa obra, vindo depois também a ressurreição, que faz parte desse processo. Mas primeiro, ele se fez carne. Tudo foi muito real. Cada dor, cada sofrimento, cada desamparo, cada desprezo, tudo que Jesus sentiu, tudo que ele sofreu, foi na carne, foi de verdade. Machucou, doeu, ele chorou de verdade. Tudo isso foi real. E por que ele se fez carne? A Bíblia dá resposta. O próprio Evangelho de João, no versículo já citado aqui, o versículo 16 do capítulo 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, gerado dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O motivo foi amor. A NVI diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Ele se encarnou, ele se fez carne por amor. O próprio João, na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, a primeira carta de João 4, 9 e 10, ele diz: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Como foi que Deus manifestou o seu amor? Enviando o seu Filho, diz o versículo 9 de 1 João 4. O versículo 10 diz: nisso consiste o amor. Se você quer saber o que é o amor, 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O verdadeiro sentido de amor é Deus amando pecadores e dando o seu Filho para propiciação dos seus pecados. Nós amarmos a Deus é um tipo de amor, mas não é tão forte quanto o amor de Deus por nós. Nós temos motivos e mais motivos para amarmos a Deus. Nós podemos contar aqui, vocês podem deixar aí nos comentários, testemunhos de quantas coisas Deus fez por nós. Motivos e mais motivos nós temos para adorar e para amar a Deus. Mas Deus não tem motivo para nos amar porque somos pecadores. Ele nos amar parte exclusivamente do seu arbítrio, do seu coração, de algo nele próprio, porque em nós não tem nada de atrativo. Nós não somos bons o suficientes, nem bonitos demais para fazer com que Deus nos ame. O motivo está nele mesmo. Por isso esse é o maior amor do mundo, que enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus é o sacrifício propício. Jesus é o sacrifício apropriado para mim e para você. Exatamente no momento da angústia, no momento da dívida eterna da salvação, quando nós não podíamos pagar, esse sacrifício veio como aquele crédito na nossa conta que pagou a nossa dívida diante de Deus e nos livrou da condenação. Jesus é esse sacrifício. E nós devemos nos lembrar que, se Deus nos amou tanto, isso vai implicar em quê na minha vida? O versículo 11 de 1 João 4 diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Esse amor que Deus derramou por nós, fazendo-se carne, deve nos encher e derramar para as outras pessoas ao nosso redor. Deve transbordar para quem está perto de nós. O amor de Deus enche o meu coração e é derramado em quem está perto de mim. E o versículo ainda continua dizendo, versículo 14 de João 1. Ele se fez carne e viveu e habitou entre nós. A passagem, o termo que é utilizado nessa passagem também significa armar tenda. O Filho do homem, Jesus, o verbo da vida, armou tenda, fez um tabernáculo entre nós. Essa é uma referência a Êxodo 25:8, que diz: e me farão um santuário, um tabernáculo, uma tenda, e habitarei no meio deles. Êxodo 29:45 diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Aqui nós temos então o cumprimento mais pleno dessa passagem, o próprio Deus vivendo no meio do seu povo, andando no meio do seu povo como uma tenda móvel, como um tabernáculo móvel, como se fosse o próprio templo de Deus, o símbolo da presença, a casa de Deus se movendo no meio do povo de Israel. Era o próprio Filho de Deus, um portal para o céu a todo momento. Quem estava perto de Jesus estava em contato com o céu. É por isso que tantas coisas maravilhosas aconteciam onde Jesus estava. Curas, milagres, sinais, pessoas restauradas, pessoas que viviam de uma forma e tiveram suas vidas mudadas porque entraram em contato com a realidade espiritual. Jesus era esse portal para o céu. Estar em Jesus, estar com Jesus, era estar com Deus. Tanto que Jesus diz para o seu discípulo, para Filipe: Filipe, se você quer que eu mostre a você o Pai, em João 14, ele diz:
Você quer que eu te mostre o Pai? Há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não me perceberam? O próprio Deus estava entre o povo através de Jesus. E o texto diz ainda, João 1,14, vimos a sua glória. E ver aqui é ver literalmente, tá, gente? João, o escritor, viu literalmente a glória de Deus. Nós não podemos dizer isso. Nós podemos ler a palavra de Deus, experimentar a Deus na nossa vida, mas nós não vimos a glória de Jesus literalmente como João viu. Ele foi testemunha ocular. Ele e os outros apóstolos, testemunhas oculares de quem era Jesus, de do que Jesus fez. Nós não vimos com os nossos olhos assim da mesma forma que João, mas nós podemos ter acesso a tudo o que eles viram através das Escrituras. E nós podemos experimentar a bondade e a graça de Deus na nossa vida através da nossa comunhão com Deus. É por isso que é importante nós entendermos que Deus se manifesta a nós, mesmo que nós não tenhamos visto. Isso é crer sem ver. Tem uma música da banda Hillsong United chamada Soon, breve em português, e um trechinho dela diz: embora eu não o tenha visto, o meu coração o conhece bem. É mais ou menos assim o nosso conhecimento de Deus. Embora nós não o tenhamos visto como João viu a sua glória, o nosso coração o conhece pela nossa intimidade, por nós buscarmos esse Deus, buscarmos conhecê-lo. Porque houveram pessoas que, naquela época, apesar de vê-lo, não perceberam a sua glória. Pelo contrário, blasfemaram contra ele. João 7,20, o texto diz: você está endemoniado, respondeu a multidão, contra Jesus. João 8,52, diante disso os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. João 10,20, muitos deles diziam: ele, Jesus, está endemoniado, e enlouqueceu. Veja que muitas pessoas, apesar de terem contato com Jesus, tê-lo visto, terem sido testemunhas oculares da sua vida aqui, não o reconheceram. O próprio João diz isso, né? Ele veio para o que era seu, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí o texto de João 1,14 ainda diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo de Deus era a tradução da glória de Deus. Aqui não está falando daquela glória impossível de ser vista, aquela glória insuportável de Deus que ninguém pode visualizar. Mas está falando da glória da intimidade. Essa foi a glória que Jesus trouxe, a glória daquele que é monogenes, quer dizer, aquele que foi gerado do Pai, que tem a mesma substância de Deus, aquele que tem a mesma essência de Deus. Ele revelou, ele reflete perfeitamente a vontade e a glória de Deus para nós. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como diz o escritor dos Hebreus, e ele veio cheio de graça e de verdade. Jesus desceu, ele se fez carne. É um movimento onde ele está vindo para a humilhação. Ele está descendo, deixando a sua glória e descendo, se fazendo carne. Isso é graça. É Jesus tendo essa solidariedade plena com os seres humanos, se fazendo um de nós para nos redimir, assumindo a nossa natureza para nos redimir. Isso é graça. E essa graça não é uma graça falsa. Essa é uma graça para valer. É uma graça de verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. Muitas pessoas acham que verdade é... Nós temos, né, essa concepção da verdade factual. A verdade baseada em fatos, evidências. Mas a verdade aqui tem um sentido um pouco diferente. Nós encaramos muita verdade como sendo o antônimo, né, o contrário de mentira. Aqui, essa verdade que é posta diante de nós é como se fosse um contrário de engano. Essa graça de Deus, ela é uma graça na qual nós podemos confiar. Jesus é confiável, é por isso que ele é cheio de graça e de verdade, quer dizer, nele você pode confiar.
Conhecem aquela música, né? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele você pode confiar. Isso significa ele ser cheio de graça e de verdade. Ele não vai enganar você. Isso aqui não é clickbait, isso aqui não é um golpe onde você está caindo. Isso aqui é verdade, é Deus, é o próprio Senhor Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo através do seu sacrifício, através da sua obra. Ele é cheio de graça e de verdade. Eu quero convidar você a pensar um pouco, a refletir um pouco nessa verdade, a refletir um pouco nessa graça. Deus amou tanto você que assumiu quem você é para que você tivesse uma nova natureza. O cartão de memória da câmera acabou, então vou continuar o vídeo aqui pelo celular, só para terminar. Aquilo que você não podia fazer, Deus fez por você. E a sua postura, a minha postura, deve ser sempre uma postura de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós. O coração do Senhor voltou-se para a nossa miséria e o Senhor tomou a nossa natureza, se colocou em nosso lugar para nos redimir. Bendito seja o seu nome, nós te louvamos pela sua obra, pelo seu sacrifício, obrigado pela remissão, pelos perdãos dos nossos pecados, e nós queremos nos entregar integralmente ao Senhor. Nos ajude nisso, Senhor, a vivermos uma vida pura, santa, diante do Senhor hoje e sempre. Pedimos em seu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Nos vemos no próximo vídeo, na continuação desse estudo em João. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar o que você tem achado dos estudos, beleza? Grande abraço e até a próxima.